Olá família, como vocês estão? Bem, nós estamos chegando para o 16º vídeo dessa série seguindo os passos dos heróis da fé na Bíblia e na história da igreja. E lembrando que esse é o nosso tema devocional desse ano, meu e da Lise, aqui em Madrid. Nós estamos trabalhando desde o começo do ano o capítulo 11 de Hebreus, e hoje nesse 16º devocional, lembrando que esses devocionais nunca têm a intenção de ser uma análise do texto aprofundado ou exegética. Na verdade, eles são a reflexão semanal que nós vamos tendo, os apontes semanais que nós vamos fazendo em torno do texto que nós estamos meditando. E hoje nós chegamos aos versículos 24, 25 e 26 do capítulo 11 de Hebreus. A título de explanação, vale primeiro uma leitura do texto, já que é um texto mais longo. Versículo 24, 25, 26 e 11 de Hebreus diz assim: Pela fé Moisés, já adulto, renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos efêmeros prazeres do pecado. Considerou que o opróbrio por causa de Cristo era uma maior riqueza que os tesouros do Egito, porque tinha o seu olhar, tinha sua mirada colocada na recompensa. Uma leitura devocional desse texto, desses 3 versículos, e sempre procuramos trabalhar a partir de dos 3 pontos que são elementares. Os 3 pontos que nós encontramos nessa leitura, cada um correspondente a um versículo, nos propõem caminhos que a fé nos conduz na nossa prática de vida cristã a partir do modelo de Moisés. O primeiro elemento que nós encontramos é que a fé é um agente, é um condutor que leva o cristão à renúncia. O versículo 24 nos passa bem essa ideia da renúncia de Moisés. Moisés, em uma decisão de fé, em uma postura de fé, ele renuncia a todos os direitos que lhe conferia a vida principesca do Egito, ou seja, não era algo que ele teria possibilidade de ter, não era uma hipótese, não era uma promessa. Ele renuncia um êxito, ele renuncia uma realidade concreta de uma vida não só próspera, mas de uma vida de reconhecimento, de uma vida que lhe conferia poderes, de uma vida que lhe conferia ser uma autoridade no Império Egípcio. Ou seja, Moisés renuncia não possibilidades, ele renuncia elementos reais, concretos, ele abre mão de vantagens, de lucros, de coisas que seriam totalmente uma evolução, algo pela qual as pessoas passam a vida inteira lutando, brigando, se degladiando para ter. E Moisés tinha tudo isso desde que criado pela filha de Faraó, e ele cresce e ascende dentro de uma liderança do Império Egípcio, mas a fé o impulsiona a romper, a rescindir, a abrir mão, a renunciar todos esses privilégios. A fé que é expressa na vida de Moisés nos deixa um princípio normativo para as nossas vidas muito claro, que é o fato que a fé e o egocentrismo, eles não caminham juntos. Se Moisés tivesse pensado de uma forma egocêntrica, de uma forma
totalmente centrada em si, ele não teria aberto mão de tudo que abriu. Mas, como a fé é a esperança em Deus, como a fé é a fidelidade em Deus, como a fé é o reconhecimento daquilo que Deus é e pode, então isso nos leva a abrir mão da nossa centralidade de ação e colocar Deus então como centro de todas as ações. Quando o Moisés encara Deus como centro de sua vida, então ele entende que não tinha como ele alimentar o seu eu, o seu ego, as coisas que tinham fim em si mesmo. E ele então passa a colocar Deus ou reconhecer Deus em seu devido lugar e atua mediante a fé. Ele crê no que ele não está vendo, mas no que ele espera. Ele crê nas coisas que aparentemente são impossíveis, mas que por meio de Deus podem se tornar realidade. É por isso que a fé de Moisés o faz deixar de ser egocêntrico e sentir as dores dos seus irmãos que estão escravizados no Egito. Somente quando nós sentimos a partir do sentir de Deus, somente quando nós pensamos a partir do pensar de Deus, somente quando nós entendemos as coisas a partir da mente de Deus, é que nós conseguimos colocar a nossa fé em ação e com um grande ardor de alma, não pensando em nós mesmos, mas mover nossa vida de fé em prol de um reino, em prol de uma comunidade, em prol de irmãos, em prol de amigos. A fé, ela precisa ser posta em Deus, e Deus precisa estar ocupando o seu devido lugar em nossas vidas, pois só assim nós atuaremos com uma fé segundo os princípios e propósitos do Senhor. Quando assim fazemos, nós conseguimos entender que os passos de fé que eu devo dar nem sempre devem ser por temas pessoais, mas que grande parte deles eu vou dar por minha comunidade de fé. Eu vou dar pelo meu grupo pelo qual eu intercedo, pelos irmãos com que eu congrego, que eu oro, que eu convivo, de maneira que nós vamos ver que muitas pessoas, sempre que estão usando ou praticando a fé, estão colocando a fé em ação, o estão fazendo por uma necessidade pessoal, o estão fazendo sempre por uma coisa pessoal, quando na verdade a grande excelência da fé está que ela surja num ambiente de renúncia. Quando eu renuncio a mim mesmo, encontro Deus e coloco Deus, ou permito que Deus assuma seu devido lugar em minha vida, e eu passo então a sentir, a ver, a pensar a partir da perspectiva divina, e isso leva a minha fé a ser uma fé altruísta, uma fé que se coloca em ação em prol de terceiros. A fé levou Moisés a envolver-se com um espírito de entrega, de devotio, de devoção, de deixar-me em um altar por. A nossa fé deve nos mover por causas maiores que nós mesmos. A nossa fé deve nos mover por coisas que vão além do nosso pequenino universo. A nossa fé deve nos mover a uma entrega pelas causas do reino. Quando estou envolvido nessa dimensão de fé, eu aprendo a renunciar a mim mesmo, e a fé ser gerada a partir de um ambiente, de um espírito de consagração, de dedicação, de entrega, que me leva a vivê-la e a executá-la e a embrenhar-me por ela, pensando muito além do meu mundinho pessoal. Nessa ideia de renúncia, a gente ainda pode concluir dizendo que o Moisés abriu mão de uma posição que lhe era uma realidade segura,
colocando âncora na esperança de uma intervenção divina. Quando eu consigo libertar-me ou renunciar minhas seguranças em outros, minhas seguranças em mim mesmo, então eu lanço toda a minha esperança de ser e existir no Senhor. Então o Senhor, como controlador do universo, como aquele que tem o controle da história, aquele Deus que intervém na história, aquele Deus que é presente na história, Ele assim o faz, mediante as ações de fé que nós praticamos. Mas para que cheguemos a essa relação de fé com o Senhor, é imprescindível que aprendamos a abrir mão de nós mesmos. No versículo 25, por sua vez, nós vamos ver, ou vamos aprender com Moisés, que o elemento fé me leva a fazer as melhores escolhas. Ou seja, eu aprendo a escolher a partir da perspectiva divina. Somente pela fé eu passo a fazer minhas opções de vida segundo os critérios de Deus. E aqui nós vamos encontrar algo fenomenal, que é uma escolha de um príncipe ou de alguém a caminho de um trono, que abre mão disso e escolhe sofrer por uma causa maior do que ele. Quem chegaria ao trono seria tão somente Moisés. O seu gozo, a sua alegria o levaria tão somente ele a um trono. Mas ele escolhe o sofrer por uma causa maior. Ele escolhe o sofrimento do povo de Deus para que todos cheguem a algo que vai para além de um trono, para que todos cheguem ao cumprimento de uma promessa de Deus, para que todos cheguem a uma terra da promessa. Moisés encaminha-se. Uma vez feita a renúncia, Moisés aprende a fazer as escolhas que, por mais que pareçam paradoxais, elas são na verdade centradas na fé. Ele abdica do trono em prol de sofrer pelas causas do povo de Deus. Ele escolhe abrir mão de gozos temporais. Aparentemente, quem olhasse a decisão imediata de Moisés ia taxativamente dizer que era movida por perdas e por perdas significativas. Mas a fé fazia com que Moisés escolhesse ações ou que desenhasse um projeto de vida que tivesse relevância não só para um tempo da história, mas que tivesse implicações de relevâncias eterna. Ele escolheu uma missão espiritual que o levou a perder para que o reino ganhasse. A fé, ela me conduz a uma dependência de Deus tão grande que o princípio ou o elemento primário que move as minhas decisões são razões espirituais. E eu compreendo que até mesmo minha existência física não está aqui por uma casualidade. Ela está dentro de um projeto de missão espiritual. Se aqui estamos dentro do projeto de Deus, temos uma missão espiritual a desenvolver. E por essa missão, nós somos conduzidos a perder mediante a fé para que o reino ganhe. Quando as minhas escolhas de hoje seguem a mesma mão da lógica do mundo contemporâneo, de uma sociedade líquida, de uma sociedade hipermoderna, de uma sociedade que é pós-cristã, que aprendeu a viver sem Deus, eu preciso voltar aos princípios de renúncia pela fé. E aí então, quando Deus assumir o devido lugar na minha vida, estiver colocado no devido lugar na minha vida, as minhas decisões vão ser norteadas pelo coração de Deus, e na maioria das vezes elas vão estar na contramão da lógica de um mundo que jaz no maligno. Mas as minhas escolhas só passam a ter interferência e valia no reino quando elas são movidas por fé, quando elas são centradas em Deus.
Uma coisa que nós precisamos entender é a grandeza das escolhas que temos, dos efeitos que tem essas escolhas. Devemos sempre escolher caminhos, devemos sempre escolher decisões, devemos sempre nos encaminhar por lugares que nos leve à experiência dos efeitos permanentes que configuram a estrutura e a história do reino de Deus. E eu só consigo me fazer parte do capítulo de construção da história do reino de Deus mediante a fé. O Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus, porque ele escolhia ter frutos permanentes. Ele abre mão dos prazeres do pecado e dos seus gozos temporais, diz o escritor do texto da carta aos Hebreus, porque ele entende que as perdas momentâneas, as escolhas do tempo presente, elas não podem encerrar-se nos prazeres temporais. Elas têm que produzir frutos, ter vínculos que me faça perpassar o material e presente. Ela me leva a envolver-me, mesmo estando nesse tempo da história, nessa vida, a me envolver com valores transcendentes, com valores de frutos permanentes, com elementos do reino. E concluo este tópico do versículo 25, entendendo que quando eu aprendo a renunciar, isso fatalmente vai me fazer posicionar Deus no devido lugar que Ele deve ocupar em minha vida. E isso vai facilitar minhas ações de escolhas que tenho que ter na minha jornada de vida. E aí não vou estar oscilando entre uma coisa e outra, aqui e ali. Minhas decisões vão ser permanentes, porque minhas decisões vão ser pautadas a partir de valores e essência de um Deus que era, que é e que sempre será. Um Deus no qual repousa a imutabilidade. Assim, nós chegamos ao terceiro versículo em caráter de conclusão desta proposta devocional, que é o versículo 26, que fala que a fé nos faz caminhar por valores firmes, por firmeza de valores. A fé nos ensina que os valores que contam não são as riquezas do Egito, não são os prestígios e as glórias terrenas e temporais que o Egito me propõe. O versículo 26 é taxativo em encaminhar-me que a fé me levará ou me leva a identificar-me com o sofrimento de Cristo. E quando eu encontro essa identidade com Cristo, com o Deus e Senhor da história, com o meu Senhor e meu Salvador, quando eu me encontro e me identifico e vivo e encarno a experiência do servo sofredor, é consequência natural que eu experimente pela fé a glória do Cristo ressurreto em glória, e como um prenúncio do que há está por vir. A fé, ela nos despluga um pouco do material. Uma fé que é movida por coisas materiais e uma fé que é egocêntrica e materialista, por muitas vezes eu penso que não é fé, ou é um conceito equivocado de fé. A fé nos desarraiga dessas coisas. A fé nos passa para valores superiores. A fé não nos faz estar buscando o prêmio em cada esquina, ou a recompensa de cada dia como um animal domesticado que tem uma ação por uma recompensa que irá receber. A fé nos ensina a despejar-se no Senhor, a derramar-se na glória do Senhor. A fé nos ensina a superioridade da recompensa eterna, que as coisas que nos esperam em glória, como recompensa da fé, da fidelidade,
não se pode comparar com nada terreno, porque os olhos humanos ainda não viram e nem a mente humana pôde conceber, nem desceu ao coração do homem algo que ele possa dimensionar como a recompensa que o Senhor tem por nossa vida de fé. Assim, nós chegamos ao final de mais um devocional, de mais um compartilhar dos nossos apontamentos devocionais hoje, dos versículos 24, 25 e 26 de Hebreus 11. Com a firme certeza que renúncia, escolha segundo o coração de Deus e firmeza de valores são três elementos que expressam um cristão com uma fé verdadeira. E aqui por Madrid, nós seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.